Oi, colegas do 7º ano! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula. Que bom poder ter a presença de vocês aí do outro lado. E uma frase carinhosa para o dia de hoje é: o estudo alimenta a mente. E com certeza, o que eu desejo a todos os meus alunos para o dia de hoje, mesmo estando distante, é um forte abraço. Então, vamos começar com a nossa aula de hoje e nós vamos falar sobre história, aproveitando também para dar uma revisada nos conteúdos do primeiro bimestre. E quais são os conteúdos? O primeiro que nós vamos estar falando é sobre o capítulo 1, a Alta Idade Média. O segundo, nós vamos falar sobre o capítulo 2, a Baixa Idade Média. E o terceiro, nós vamos estar falando do capítulo 3, a Cultura Medieval. Então, vamos lá iniciar a nossa aula com exatamente o capítulo 1, que nós vamos falar da Alta Idade Média. O que seria então? Qual o conteúdo que nós vamos ver? Primeiro nós vamos falar da formação do feudalismo, isso mesmo, na Europa, que está associado ao colonato romano e também ao comitatus. E o que seria o colonato? O colonato é uma tradição sobre a exploração de terras, e essas terras são de posse do senhor. Exatamente. Enquanto que o colono é aquele que trabalha diretamente ali nas terras, como pagamento pelo uso dessa terra, que é cedida pelo senhor feudal. Ele, com certeza, tudo que ele cultiva ali, ele vai ter que dividir uma parte da sua produção com o seu senhor. E o que seria o comitatus? O comitatus é uma tradição sobre uma relação militar e uma série de obrigações que os chefes militares têm com os seus guerreiros. Então, envolve aí a fidelidade e a proteção. Estas obrigações influenciaram fortemente aquilo que ficou conhecido como suzerania e vassalagem. E o que seriam os suzeranos? Os suzeranos eram os nobres proprietários que tinham aí as suas terras e cediam parte delas para outros nobres. E quem seriam os vassalos? Os vassalos eram os nobres que recebiam o benefício aí do feudo. E lembrando o que é o feudo, exatamente. O feudo são as terras, ou também nós podemos chamar de propriedades rurais. Entre o suzerano e o vassalos se estabelecia um contrato, que era baseado em um ritual compreendido como 2 atos solenes, que eram a homenagem e a investidura. E como se dividiam essas terras? Ou melhor, como se dividiam os feudos? Os feudos eram divididos da seguinte forma: o manso senhorial, que eram as melhores terras onde ficavam os castelos; o manso servil, que era o local habitado e cultivado pelos servos; e o manso comunal, que em geral era uma área da floresta, ali de pântano, que era destinado à caça e também além. Mas lembrando, o direito da caça nestas terras era reservado prioritariamente para os nobres, ou seja, para a nobreza. E como que se dava essa sociedade feudal? A sociedade feudal, ela era estamental e também se dividia da seguinte forma: entre o clero, entre a nobreza e entre os servos. Como a sociedade era estamental, restava apenas ao servo obedecer ao seu senhor, restando aí eles algumas obrigações servis. E quais seriam essas obrigações? Seria a corveia, a talha, banalidades e o tostão de Pedro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Islã e quais são os aspectos da religião islâmica. A religião islâmica, como nós estudamos e podemos lembrar na nossa aula e relembrar, era monoteísta, fundada aí pelo profeta Maomé, a partir de uma visão que o profeta Maomé teve aos seus 40 anos. Influenciada através do judaísmo, influenciada pelo judaísmo e também do cristianismo, fundou aí uma nova religião onde se acreditam e acreditavam em Alá,
A palavra islamismo significa submissão a Deus e os seus seguidores são chamados de muçulmanos ou islamitas. A expansão muçulmana foi tão grande que atingiu aí parte da Europa, contribuindo para a divulgação de hábitos culturais. Que com certeza todas essas transformações mudou o quê? Mudou as relações comerciais da época. Então, eles começaram a ser temidos. Temidos por quem? Por muitos povos, assim também como a Igreja Católica. Por qual razão? A razão era a seguinte, porque eles tinham um forte poder militar. Agora nós vamos aí estar enfatizando o nosso capítulo 2 sobre a Baixa Idade Média. E nós vamos estar vendo as cruzadas. O que seriam as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares organizadas pelos católicos da Europa Ocidental. Com o objetivo. Qual era o seu objetivo? O objetivo inicial era de reconquistar para o mundo cristão os seus lugares sagrados, como o Santo Sepulcro em Jerusalém e também na Palestina. A região era local de peregrinação para os católicos europeus. E o que seriam as cruzadas? As cruzadas foi um acontecimento de longa duração, que aconteceu entre os séculos XI e o século XIII. Para organizar esse movimento das cruzadas, nós precisamos aí reconhecer o desenvolvimento de 8 cruzadas. Oficialmente reconhecidas pela Igreja Católica. Mas além dessas 8 cruzadas que foram reconhecidas, também tiveram 2 cruzadas que não foram oficiais, que elas ficaram conhecidas como cruzadas populares. Agora vamos estar lembrando da Peste Negra. O que foi a Peste Negra? A peste causou aí um terror na Europa. Foi um crescimento frenético do desenvolvimento aí da cidade populacional, com certeza que levou a uma situação insustentável. Ou seja, como não havia aí a preocupação com o saneamento básico, essa falta de saneamento provocou epidemias e entre elas a peste negra. O surto da peste contribuiu para que os laços da suzerania e também da vassalagem fossem rompidos, quebrados. Assim, ao romper esses laços entre os senhores feudais e os servos, muitos servos então passaram aí a ter autonomia, passaram a viver melhor, com o que? Uma melhor qualidade de vida, com mais alimentos. E o motivo da reintrodução da economia monetária nas cidades medievais se deu de que modo? Esse se deu através das trocas comerciais que foram ficando mais intensas. A princípio, era uma troca aí, esse comércio se dava a partir aí do ouro e da prata, que eram utilizados no comércio. Mas com o crescimento do comércio, eles começaram a utilizar o dinheiro, que começou a ter mais importância entre os comerciantes. Agora nós vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 vai falar da cultura medieval. E nós vamos estar lembrando aí da escolástica. A escolástica teve um papel considerável para o pensamento ocidental. Acrescentaram contribuições da lógica aristotélica ao platonismo agostiniano, procurando conciliar. Conciliavam quem? Estamos falando de escolástica, falando de igreja. Então, conseguiram conciliar a fé e a razão sobre a máxima. E qual seria a máxima? Seria fé na razão. E isso refletiu na ideia do livre-arbítrio, um dos eixos da filosofia escolástica. E quais são as características aí do período medieval? Nós vamos citar alguns, que é o teocentrismo, a valorização da razão, a vida simples e afastada dos desejos. E para nossa aula de hoje, um muito obrigado, e o que eu tenho para dizer para vocês é gratidão. Isso mesmo. Então, com muita alegria, finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado, 7º ano!